Jesus te ama, ele é real. 1 Crônicas 7. Os filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jazub e Sirom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes dos clãs. Durante o reinado de Davi, os descendentes de Tolá, registrados em suas genealogias, eram 22.600 guerreiros. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 eram chefes dos clãs. Foram registrados em suas genealogias 36.000 guerreiros, porque tiveram mais mulheres e filhos que seus irmãos. Os clãs de Isacar somavam 87.000 guerreiros registrados em suas genealogias. Benjamim teve 3 filhos, Belá, Bequer e Gediel. Belá teve 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, todos chefes de clã e guerreiros. Foram 22.034 nomes registrados na genealogia. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Desses chefes de clã, 20.200 guerreiros foram registrados na genealogia. O filho de Gediael foi Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Todos eram chefes de clã. Ao todo, 17.200 guerreiros. Supim e Upim eram filhos de Ir. Uzim era filho de Aer. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jézer e Silém. Foram registrados sob a descendência materna de Bila, concubina de seu avô. Os filhos de Manassés, nascidos da concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por mulher Maaca, irmã de Upim e de Supim. Zelofeade, o outro filho, só teve filhas. Maaca, mulher de Marque, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. Seu irmão chamava-se Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão era Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, a Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os filhos de Efraim foram Sutela, seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Eleade, seu filho Taate, seu filho Zobabe, seu filho Zutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gate quando tentaram roubar gado deles. Efraim chorou por muito tempo a morte deles e a família se reuniu para consolá-lo. Então ele se deitou outra vez com sua mulher e ela deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, Azarão, por causa da desgraça que sobreveio à sua família. Sua filha chamava-se Será. Foi ela quem fundou Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem Será. Efraim também teve Refa, pai de Rezefe. Tela foi seu filho, que foi pai de Taã, que foi pai de Lada, que foi pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, que foi pai de Num, que foi pai de Josué. Eles ocuparam Betel e os arredores, desde Naarã, a leste de Gézer, e seus povoados a oeste, com Siquém, e seus povoados estendendo-se até Aiá, e seus povoados. Ao lado de Manassés estavam Bet-Seã, Taanac, Megido, Dor, e seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nesses lugares. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel, pai de Bisjavite. Éber foi pai de Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Jaflete foi pai de Pazaque, Bimal e Asvate. Seu irmão Somer foi pai de Aí, Roga, Jeubá e Arã. Seu irmão Elém foi pai de Zofá, Imna, Celes e Amal. Zofá foi pai de Suá, Arnéfer, Sual, Bere, Ira, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Jéter foi pai de Jefoné, Pispa e Ara. Ula foi pai de Ara, Aniel e Rízia. Essa foi a descendência de Aser,
todos responsáveis de bom caráter e corajosos lutadores, foram excelentes líderes. Foram registrados 26.000 homens de combate na genealogia da família. 1 Crônicas 8. Benjamim foi pai de Belá, o filho mais velho. Depois teve a Asbel, a Ará, Noá e Rafa, 5 ao todo. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, que viviam em Geba e foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aias e Gera, que os levou cativo, ele era pai de Uzá e Aiude. Depois de se divorciar de suas mulheres, Uzim, Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. De sua nova mulher Odes, ele teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeú, Saquias e Mirma, todos chefes de família. De sua primeira mulher, Uzim, ele teve Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Semede, que fundou Ono e Lode e todos os seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias que viviam em Aijalon. Eles expulsaram os cidadãos de Gate. Os irmãos deles foram Aiô, Sasaque e Jeremote. Os filhos de Berias foram Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os filhos de Elpaal foram Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe. Os filhos de Simei foram Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate. Os filhos de Sasaque foram Ispã, Éber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Zelão, Antotias, Ifideias e Penuel. Os filhos de Georão foram Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes são chefes de famílias registrados na genealogia. Eles viviam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, viveu em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. Seu filho mais velho foi Abdom. Depois teve Zur, Quis, Baal, Nababe, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles moravam perto dos parentes em Jerusalém. Ner foi pai de Quis. Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal. Merib-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Geoda. Geoda foi pai de Alemete, Asmavete e Ziri. Ziri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Ele foi o pai de Rafa, que foi pai de Eleazar, que foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos. Seus nomes eram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, mais velho, depois Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram guerreiros famosos, habilidosos como flecheiros. Eles tiveram muitos filhos e filhas, pelo menos 150. Todos estes foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas 9. Esta é a genealogia completa de todo Israel, conforme foi registrada nas crônicas dos reis de Israel e Judá, da época em que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros israelitas a retornar do exílio para suas casas e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os oficiais do templo. Dentre os descendentes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, que retornaram para Jerusalém, estavam Utai, filho de Amiúde, filho de Ori, filho de Iri, filho de Bani, da descendência de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá estavam Asaías, o mais velho, e seus descendentes. Da família de Zerá estava Jeuel. Havia um total de 690 descendentes de Judá. Dos descendentes de Benjamim estavam Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibnéias, filho de Jeroão. Ela, filho de Uzi, filho de Micre. Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Foram 956 os benjamitas. Todos estes eram chefes de famílias. Dos sacerdotes estavam Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão,
filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, que era chefe encarregado da casa de Deus. Adaías, filho de Georão, filho de Passur, filho de Malquias, filho de Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemete, filho de Imer. Eram 1.760 sacerdotes, todos eram chefes de famílias e homens habilidosos e experientes no ofício de adorar a Deus. Dos levitas estavam Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, o Merarita, Baquebacar, Eres de Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os responsáveis pela segurança eram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos. Salum era o chefe. Até hoje eles são os guardas da porta do rei a leste. Também vigiavam os acampamentos das famílias dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus parentes entre os coreitas eram encarregados da guarda da entrada da tenda, assim como seus antepassados vigiavam a entrada do acampamento do Eterno. Antigamente, Finéias, filho de Eleazar, era encarregado dos guardas, e o Eterno estava com ele. Depois, Zacarias, filho de Meselemias, foi designado guarda da entrada da tenda do encontro. O total dos escolhidos para a guarda era de 212 homens, oficialmente registrados nas genealogias dos seus povoados. Davi e Samuel, o vidente, os escolheram a dedo por serem confiáveis. Eles e seus descendentes tiveram a responsabilidade permanente da segurança da entrada da casa do Eterno. O lugar de adoração. Os guardas principais eram posicionados nas 4 entradas, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes dos povoados eram escalados para o dia de folga dos guardas. Os 4 guardas principais eram encarregados da segurança nos 7 dias da semana. Como levitas, eram também responsáveis pela segurança de todos os suprimentos e valores armazenados na casa de Deus. Eles vigiavam a noite inteira e tinham as chaves para abrir as portas toda manhã. Alguns eram encarregados dos utensílios do serviço do templo. Eles conferiam todos os utensílios quando os guardavam e quando os tiravam. Outros eram encarregados do material do santuário, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns sacerdotes tinham a função de misturar os óleos para preparar o perfume. O levita Matitias, filho mais velho de Salum, o coreíta, era responsável por assar os pães para a oferta. Alguns dos seus parentes coatitas eram encarregados de preparar os pães que eram postos na mesa todos os sábados. Havia também os músicos, todos chefes de família levitas. Eles tinham moradias permanentes no templo, porque suas obrigações cobriam as 24 horas do dia. Por esse motivo, eram dispensados de outras atribuições. Eles eram chefes de famílias levitas conforme o registro de suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua mulher chamava-se Maaca. Abdon era o filho mais velho. Os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles moravam na mesma região dos seus parentes em Jerusalém. Ner teve Quis, Quis foi pai de Saul, Saul foi pai de Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbaal. Merib Baal era filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás foi pai de Jadá, Jadá foi pai de Alemete, Asmavete e Ziri. Ziri foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, que foi pai de Refaías, que foi pai de Eleasa, que foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Novo Testamento. João 6, do 22 ao 44. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum,
à procura dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que fiz, mas porque enchi a barriga de vocês, e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus o Pai. Eles disseram: Muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostre-nos o que tu podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as Escrituras dizem: Ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: Então queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede, nem fome. Digo isso com toda clareza porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade: toda a tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que meu Pai quer: que quem vir o Filho acreditar nele, no que ele faz e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato de ele ter dito: Sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer: Desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse: Não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim ao Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram: Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com os seus ouvidos. Pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim.